Aí, vamos lá agora, tá? O que a gente vai conversar hoje em dispositivos 3, gurizada? A gente vai falar de uma estrutura muito útil e muito importante que utilizam amplificadores operacionais, que é o chamado amplificador de instrumentação, tá? Ele não é, assim como o amplificador operacional, ele não é um único dispositivo, né? O amplificador operacional não é um único dispositivo, ele é uma rede de transistores com vários estágios de amplificação, e cada um dos estágios de amplificação do amplificador operacional, que estão dentro daquele triângulo, são redes parecidas com aquilo que a gente via lá em dispositivos 2, tá? Então, usou um monte daquilo para fazer um amp-op. Agora, a gente vai usar alguns amp-ops para construir o chamado amplificador de instrumentação, tá? Mas antes de falar desse dispositivo, que é um amp-op de instrumentação, amp-op de instrumentação não, amplificador de instrumentação, antes de falar dele, eu quero ver se eu deixo claro, ou elucido para vocês, pelo menos, qual que é a utilidade e por que que ele é tão importante, tá bom? Então, o amplificador de instrumentação, ele vem para sanar uma necessidade que a gente precisa, que é as medidas diferenciais, tá? Quando tu quer fazer uma medida de tensão, de um sinal de tensão, né, seja de um sensor, seja de algum lugar que tu está medindo, onde a tensão que tu vai medir não é com relação à referência do up-op, por exemplo. Né, é a diferença de tensão entre dois pontos, mas a tensão de referência não está nessa tua medida. Então, é entre dois pontos onde nenhum dos pontos é tua referência. Quando vocês fazem simulação, por exemplo, lá no P5, vocês usam o voltímetro e colocam para medir a diferença de tensão entre os dois terminais daquele elemento. Mas não necessariamente um desses terminais é a referência do teu circuito. Então, tu sempre não, ou muitas vezes, tu precisa fazer esse tipo de medida, que a gente chama de medida diferencial, e para fazer isso, o jeito que a gente tem aqui é o amplificador de instrumentação. E daí, alguns exemplos que eu vou dar aqui para vocês de medida diferencial, tá? Um exemplo bem legal, assim, bem que dá para ver bastante isso, é, por exemplo, os medidores de eletrocardiograma, tá? Não sei se vocês já tiveram um desses aqui colado em vocês, já passaram por um procedimento que precisou monitorar o batimento cardíaco de vocês, mas os sensores que monitoram o batimento cardíaco, né, o nosso batimento, assim como os impulsos do nosso corpo, são sinais elétricos, então tem esses sensorzinhos aqui que identificam esses pulsos, tá? Só que quando a gente mede, por exemplo, um batimento cardíaco, mede esse impulso elétrico através desses sensores, a gente vai medir a tensão de um sensor desses com relação a outro sensor. Tá? De alguns desses sensores, em alguns pontos, com relação a outro sensor. E não com relação, por exemplo, à referência da alimentação desse teu instrumento. Então, tu vai ter, por exemplo, sei lá, uma bateria alimentando o microcontrolador que vai ler tudo isso, mas o negativo da bateria não está ligado lá no cara. Não é com relação ao negativo da bateria que acontece o teu batimento. Tu identifica o batimento de um sensor com relação ao outro. Então, a referência de medida não é a mesma referência do teu sistema. Tu tem referências diferentes. Então, a diferença de tensão que tu está medindo lá no cabecinha não tem a ver com a referência do teu sistema. E isso a gente chama de medida diferencial. Tá? E isso é muito útil, por exemplo, aqui no eletrocardiograma. Tá? Para ficar melhor, assim, tem esse diagraminha aqui que tenta mostrar isso, tá? Onde aqui na saída, ó, a gente teria... Vocês estão vendo meu mouse aí? Estão vendo? Sim. Por que eu não estou vendo? Bom, aqui na saída estaria uma placa de aquisição de dados, que vai transformar a leitura naquela imagem que vai vir na tela para ti, tá? E aqui está o corpo do indivíduo, tá? Quando tu faz a medida para identificar esses batimentos ou contrações musculares, tu faz medida de um ponto com relação ao outro. Geralmente tu tem um ponto de referência no corpo, que é um ponto onde, numa região óssea, onde tu não tem contração muscular, e o outro sensor aonde tu quer medir essa contração ou impulso elétrico, enfim.
Então, tu vai medir aqui, ó, a tensão, a diferença de tensão entre o ponto onde tu quer identificar a contração, por exemplo, e a tua canela lá que ele botou, porque é uma região óssea aqui que tem pouco músculo na canela, tá? Ou às vezes eles colocam no cotovelo, enfim, onde pega osso. Então, tu vai medir a diferença de tensão em cima de 2 pontos do corpo do cara. E nenhum dos pontos do cara é o teu menos da tua alimentação, não tá ligado na rede lá, não tá ligado na referência de toda a tua placa de aquisição de dados. Então, tu vai medir a diferença de tensão entre 2 pontos que não necessariamente eles têm a ver com a referência do teu circuito, tá? Com o menos, com a referência, com o aterramento do teu circuito. Então, tu tá fazendo uma medida que a gente chama de medida diferencial, tá? Esse aqui é uma aplicação. E para realizar esse tipo de medida diferencial, a gente vai estudar um pouquinho como que é feito, né, a diferença de tensão entre 2 pontos. Eu acho bem importante essa aplicação, tá, porque é uma aplicação bem típica, o circuito que está no meio dos sensores de eletrocardiograma, né, os ECG aqui no corpo, e a placa de aquisição de dados, é uma aplicação muito visível dos conceitos que a gente vê na nossa disciplina, porque tu tem que fazer uma medida diferencial, tá? Que a gente vai ver agora o circuito que faz isso, tem que fazer uma medida diferencial, tem que amplificar, tem que tirar ruído, tem que saber o que é sinal e o que é ruído, então tem que pôr filtros, tem que pôr ajustes de offset para que o AC, que é o ADC, que é o conversor digital analógico do micro, consiga ler. Então, uma aplicação bem típica desses nossos circuitos de instrumentação, que é o grande chão dos amplificadores operacionais, é, por exemplo, a identificação de contrações musculares através de sensores de eletrocardiograma, tá? Claro, vocês fazem instrumentação depois dessa aqui, né? Depois dessa aqui vocês vão ver os circuitos e toda a teoria de tratamento desse sinal, por exemplo, dentro do microcontrolador, tá? Mas a gente está vendo, por enquanto, a parte analógica aqui na frente disso aí tudo. Outra aplicação de medidas diferenciais, tá? É quando tu trabalha com uma coisa chamada sensor resistivo. Existem inúmeros sensores resistivos, tá? Eu quero mostrar um aqui para vocês, que daí eu não sei se vocês já viram também, ou já tiveram contato com esse tipo de sensor resistivo aqui, que são os strain gauges, tá? O strain gauge, ele é um resistor construído para se deformar, né? Ele é uma chapinha plástica, que na real isso aqui é flexível, tá? É uma chapinha flexível, e entre os dois terminais do strain gauge, tu tem uma serpentina lá dentro, né? Então aqui dentro, ó, tu tem essa serpentina, que na real é uma fita metálica. E conforme tu deforma essa fita metálica, tu altera a resistência entre os terminais dessa fita. Tá? Tu altera a resistência nos terminais desse carinha. Vocês já viram falar desse strain gauge? Já viram em algum lugar? Não? Não, senhor. Tá. Então, esse cara aqui, ó, ele é um dispositivo plástico, tá? É como se fosse um adesivo, na real. E daí, quando ele se deforma, quando tu entorta ele, em qualquer lado, né? Se tu entortar ele assim, ou se tu esticar ele, o que que ele faz? Aquela serpentina que tá lá dentro vai se deformar. E se ela se deforma, ou quer dizer que ela fica ou mais comprida, ou mais a área dela diminui. E se acontece isso, a resistência entre os terminais dela muda. Porque resistência é a resistividade do material, né? Resistividade do material que multiplica o comprimento pela área, né? Então, conforme tu deforma esse material, tu altera ou o comprimento ou a área de seção transversal. Então, a resistência desse elemento muda. Então, isso aqui é um sensor resistivo, onde a resistência do elemento é proporcional à deformação física desse dispositivo. E isso aqui é muito utilizado. Isso aqui é um sensor resistivo. E ele é muito utilizado para tu identificar vibrações, identificar deformação de materiais. Então, aqui tem um exemplo, essas duas fotos da direita aqui, ó, onde esses sensores eles são utilizados para identificar o quanto que vibra, as vibrações de uma ponte. Então, de ponto em ponto dessa ponte, como é uma ponte muito grande,
ela vibra, tem problema de ressonância, tem vários problemas construtivos relacionados à vibração dessa ponte. Então, tu quer monitorar como que está a vibração. E para monitorar isso, tu coloca esses sensorzinhos colados na estrutura da ponte. Então, aqui tem, por exemplo, de distância em distância, né? Aqui tem, por exemplo, colado esses strain gauges lá numa certa parte da tua estrutura. E daí, quando essa estrutura deformar, né, quando ela vibrar, ou seja, quando essas placas metálicas, onde ela está colado, se deformar, esticar ou contrair, esse strain gauge ele também vai contrair junto ou esticar junto com a estrutura, né? Como eu falei, ele é tipo um adesivo, ele vai estar colado nessa estrutura. Se a barra de ferro esticou, o strain gauge estica junto. E daí tu consegue, tu tem uma variação de resistência proporcional à deformação da tua ponte. E daí tu pega e monitora essa deformação do strain gauge, e daí tu sabe aferir o quanto que está deformando a tua ponte. Das aplicações é essa. Outra aplicação é identificar, por exemplo, em peças de veículos, ou enfim, tu quer fazer o estresse mecânico dessas peças. Tu tem, por exemplo, um pino lá num carro, né? E daí tu quer identificar o quanto que essa peça vai se deformar em função da aplicação. Então, tu coloca um strain gauge lá colado na peça, e daí quando essa peça se deformar, esticar ou dobrar, enfim, o strain gauge vai variar a resistência em cima dele. Então, tu monitora essa tensão, essa resistência, e daí tu sabe, tu vai ter uma variação de resistência proporcional à deformação, então tu sabe o quanto que essa peça se deformou. Então, o strain gauge, ele é um sensor resistivo, tá, que ele identifica deformações, tá? Eu tenho aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, vocês já viram esse equipamento aqui, ó? Não sei se vocês estão me vendo aí. Vocês sabem o que é isso aqui? Sim, eu tenho uma gêmea. Tu tem uma gêmea dessas aqui? Tu vende cocaína também? Não, não. Essa foi da fase da nutricionista que passou. É? Tinha que pesar tudo que tu comia? É, porque no começo não tem muita noção, né, da quantidade de comida. Então, isso aqui é uma balança, né? Uma balancinha. O que paga isso aqui? 20 pila uma balança, eu acho que vale isso aqui. Isso aqui já tá mortinha, coitada, né? Tu coloca o peso aqui em cima, ele vai aferir aqui, vai dizer o peso, né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu não sei se vocês estão me escutando assim. Conseguem me escutar? Sim, senhor. Sim. Tá. Então, tem outro participante com meu nome aí na chamada, tá? Que é o meu telefone que está aqui. Eu vou tentar mostrar uma coisa para vocês. Tá? Vamos ver se eu consigo. Deixa eu só ajeitar aqui, sem tentar quebrar meu telefone. Estão enxergando aí a balancinha? Sim. Tá. Como é que isso aqui funciona, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui. Eu já desmontei ela, né? Então, deixa eu tirar essa parte de cima, que é o que vai medir o peso de verdade, né? Onde tu vai pôr o peso. Isso aqui tá assim, ó. Existe essa barrinha aqui, ó. Estão vendo? Que é onde tá a bandejinha presa em cima. Ela tá presa só em cima desse cara aqui. Então, quando tu põe um troço aqui em cima para pesar, o que ele vai fazer? Ele vai ficar suspenso em cima dessa barrinha aqui. Tá? É uma barrinha metálica. E olha como é que é essa barrinha aqui, ó. Tá? Não sei se vocês já abriram. Tu já abriu a tua, Tim? Pra ver como é que é? Não, ela funciona ainda. Tá. Tá, mas o que tem é só abrir por curiosidade. Então, olha aqui, ó. Essa barrinha aqui, ela vai tá presa aqui desse lado, onde está meu dedo. Ela tá presa aqui. E quando tu colocar um peso, ele vai ficar suspenso desse outro lado da barrinha metálica aqui, ó. Tá? Eu não sei direito, isso aqui tem um nome, esse tipo de barra aqui, mas eu não lembro, tá? Mas olha aqui o que acontece, ó. Essa parte aqui da direita, ela vai estar fixa, vai estar paradinha, tá? E do outro lado é onde tu vai pôr o peso. Quando o peso vier aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar essa barrinha para baixo. Então ele vai fazer como se fosse, ele vai deformar essa barrinha, ela vai envergar. Daí tu vai lembrar lá da resistência dos materiais, onde tu vai ver que aqui vai acontecer uma força siciliana, como é que é o nome? Não lembro. Mas enfim, ele vai aplicar uma força aqui, essa barra vai deformar, tá? E daí olha o que tem embaixo dela aqui, ó. Na real, antes ela tinha uma gulesma colada em cima aqui que eu já tirei, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar bem pertinho para vocês verem. Vou baixar mais.
Onde é que é a câmera desse telefone que eu já me esqueci? Desse lado aqui. Então, aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? O que tem colado na barrinha ali, ó? Aqueles carinha amarelo ali, ó, são uns tipos de strain gauges, igual aqueles que estavam ali no slide para vocês, tá? Só que esse aqui, no caso, eles são 4 desses sensores na mesma plaquinha, no mesmo chip. O chip não, né? Ele é um contato plástico, na real, não sei se foca direito aí. Tá? Então, esse carinha aqui estão aqui, ó, os strain gauges estão aqui, são resistores que estão colados nessa estrutura metálica. Quando tu pôr o peso na estrutura metálica, ele vai deformar essa estrutura metálica, que ela vai envergar, né? E esses resistores que estão colados aqui, eles vão variar a resistência de acordo com essa deformação. E daí tu tem os fiozinhos aqui que estão medindo a resistência e estão jogando para a plaquinha daí lá do circuito eletrônico dela, né? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Mas, professor, daí quando bota a tara, tipo, ali na parte digital, que daí teto zero. Exatamente. Mas não tem nada a ver com esse strain gauge. Não, exato. Daí quando tu põe a tara para zerar de novo, é tudo software. Daí tu diz assim, ó, essa deformação que tu tá lendo é o zero. É isso que tu diz para ele, quando tu ajusta a tara. Quem já trabalhou com balança antiga, daquelas de mercearia, assim, que tem a balança mesmo, e tem os números ali que tu arrasta o peso para a esquerda e para a direita ali para fazer, não sei se vocês conhecem essas balanças mais antigas. A da academia é essa balança. Isso, essas aí, a tara delas é mecânica. Tu ajusta um contrapeso mecânico para fazer a tara, né? Para para ajustar o novo valor de offset dela. Aqui é tudo de forma digital. Forma digital aqui dentro, ó, embaixo dessa gulesma preta aqui, ó. Isso aqui embaixo disso aqui tem um circuito integrado aqui dentro, onde dentro desse circuito integrado tu tem um amplificador de instrumentação, que ele está medindo a deformação desse strain gauge. E daí está informando, provavelmente, para uma parte, um conversor analógico digital, que também está aqui embaixo. Tá? Então, esse carinha aqui, ele é bem simples, assim, é barato, né? E é bem simplesinho, assim, mas tem o que a gente quer mostrar, ó. Tem um strain gauge aqui, que é um desses sensores que eu estava mostrando para vocês, que é um sensor resistivo que mede a deformação. É basicamente um resistor que muda a resistência em função da deformação, e daí tu está monitorando essa resistência através desse circuitinho que está aqui. E aqui dentro tu tem um circuito que mede essa variação de resistência. Bom, mediu a variação da resistência, daí tu transforma em software, né? Daí o carinha tá lendo, bom, ele leu, então tu trata ele de forma digital lá, em software, e converte em peso. Cada variação de 1 ohm significa 1 grama, por exemplo. E daí ele bota no display para ti, tá? Então, esse carinha aqui é muito útil, é muito utilizado, tá? Esses sensores aqui. E o circuito que lê essa variação de resistência, o circuitinho que vai ler essa variação de resistência, são aquelas famosas pontes de Wheatstone, tá? São essas famosas pontes aqui, que eu acho que vocês já trabalharam, quem sabe, em medidas, não tenho certeza. Foi lá que vocês viram essas coisinhas aqui? Sim. E daí, então vocês sabem tudo dessa ponte já, vocês manjam. Não. E daí, qual que é o princípio disso aqui? Tu tem um resistor, que é esse sensor aqui, que ele é variável, né? Ele vai variar de acordo com a deformação. Como que tu mede essa resistência? Como que tu informa para uma porta AD de um microcontrolador o quanto que variou a resistência? A porta AD de um micro lê tensão, é isso que a porta AD lê. Ela não lê resistência. Se tu botar um resistor na porta AD do micro, não acontece nada. O que ele lê é a tensão naquela porta. E aí, como é que tu converte um valor de resistência num valor de tensão? Como é que tu faz um valor de tensão ser proporcional a um valor de resistência? Daí, um dos jeitos é a tua ponte de Wheatstone. Que, na real, essa ponte aqui são dois divisores de tensão, tá? Se tu olhar aqui para a esquerda, ó, tu tem uma tensão aqui em cima, isso aqui é a bateria de alimentação do circuito, por exemplo. Então, tu está alimentando
esse lado esquerdo aqui, que é um divisor de tensão, tá? É um divisor de tensão aqui desse lado, e outro divisor de tensão do outro lado. Então, tu tem uma tensão desse lado aqui e uma tensão desse lado, tá? VA e VB. Onde tu tá, o VA é um divisor resistivo aqui desse VCC, por exemplo, ele está dividindo a tensão entre esses dois resistores, e em paralelo tu tá ligando outro divisor de tensão. Esquece esse V aqui no meio por enquanto, esquece isso aqui. Imagina que é só um divisor de tensão por aqui e um divisor de tensão para cá. E o que a gente faz para gerar um sinal de tensão proporcional à variação da resistência? Tu troca um desses resistores aqui, ou dois, ou todos, pelos resistores variáveis. Nesse caso aqui é o strain gauge. O que vai acontecer, ó? Pensa comigo. No momento que deformar onde esse cara está colado, por exemplo, ali na balança, quando deformar aquela plaquinha metálica, vai deformar o strain gauge. Vai deformar o strain gauge, então vai mudar a resistência dele. Se mudar a resistência dele, vai mudar a resistência aqui. Então, ó, só vou redesenhar aqui do lado, ó, o que tu tem na real é isso aqui, ó. Tá? Tu tem a tensão VCC sendo aplicada, o resistor R2 lá em cima, ó, e o strain gauge aqui embaixo, ó, SG eu vou chamar. Esse aqui é o strain gauge. Então, o que acontece se esse resistor de baixo aqui variar? A tensão nesse ponto vai variar, concorda? É um divisor de tensão. Então, a tensão aqui, que eu chamei de VB na imagem, vai variar. Então, agora tu sintetizou, ó, um sinal de tensão que varia de acordo com o valor do resistor strain gauge. Ou seja, tu tem um sinal de tensão que varia de acordo com a deformação onde esse cara está colado. No caso da balança, tu tem um valor de tensão que varia de acordo com o peso. Tá? Então, esse é o princípio de um sensor resistivo, de tu sintetizar um valor de tensão proporcional à variação ou à medida de um sensor resistivo, que é o strain gauge nesse caso. Tá? E por que tu usa a ponte? Porque a ponte tu vai medir a diferença entre dois pontos, ó. E daí tu pode usar um valor fixo, certo? Ou daí existem técnicas, tá? Provavelmente vocês vão ver isso em instrumentação depois, que existem técnicas. Por exemplo, eu posso botar só um strain gauge. Ou no caso da balança ali, tinham 4. Mas eu não sei se ele está usando os 4, ele pode estar usando só 2, ele pode colocar o outro aqui, ó. Ou o outro aqui. Depende de onde tu coloca o strain gauge, ou quantos tu coloca, a variação de tensão é mais precisa ou menos precisa. Ou tu mede a deformação em todos os ângulos, ou só quando estica, ou só quando comprime, enfim, dependendo de como que tu cola o sensor e aonde que tu coloca o sensor na ponte, tu tem variações de tensão diferentes. E daí depois, dentro do programa, tu manipula essa variação de tensão para dizer o que ela significa, tá? Mas para nós aqui eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó, que essa é a estrutura mais utilizada para variação de sensores resistivos. O strain gauge é um sensor resistivo, nesse caso mede deformação, então ele é utilizado na forma de ponte. E na forma de ponte, o que a gente mede é a diferença de tensão entre esses dois pontos. Se variou, se deformou o corpo, deformou o strain gauge, variou a resistência do strain gauge. Então, variou a resistência entre esses dois pontos. Então, variou a tensão VB. Então, variou a diferença de tensão VA menos VB. E esse Vzinho aqui está medindo essa diferença de tensão entre esses dois pontos. E essa diferença de tensão aqui é proporcional à variação de resistência do strain gauge. Então, essa variação de tensão é proporcional à deformação que tu quer medir. E isso aqui é para um strain gauge, tá? Para esse tipo de sensor resistivo aqui. Entendido mais ou menos? Eu quero chamar a atenção só porque essa estrutura é muito útil, e por ser muito útil, eu estou falando dela, e nessa estrutura a gente está interessado em medir a diferença de tensão entre dois pontos, que é o ponto médio do braço esquerdo com o ponto médio do braço direito. Tá? Eu quero medir a diferença de tensão entre dois pontos. Então, é uma medida diferencial. Tá? Entenderam isso aqui? Sim. Meia boca. Não senti firmeza nesse sim aí. Então, é o seguinte, ó. Essa estrutura, esse circuito, é utilizado... Agora mandou um bom, tá bom. Essa estrutura é muito utilizada com o strain gauge, mas não só com esse tipo de sensor. Ele é muito utilizado
para qualquer tipo de sensor resistivo. Nesse caso aqui é o strain gauge. Mas existem outros sensores resistivos. Existem mais tipos de sensores, que é basicamente um resistor que varia sua resistência em função de alguma grandeza física. Tá? Um é esse aí que eu acabei de mostrar para vocês, que é o strain gauge. A resistência dele varia de acordo com a deformação. E tu pode usar isso para medir diferentes coisas. A vibração, a deformação mesmo, o peso, enfim. Tu pode usar para diferentes coisas. Outro tipo de sensor resistivo, que eu acho que todos vocês já tiveram contato, é o LDR. Tá? Ele é um sensor também, ele é um dispositivo que a resistência entre os terminais dele, então ele é um elemento de dois terminais, e a resistência entre esses dois terminais, ele é proporcional à luminosidade que incide na região sensora dele. Vocês já brincaram com um desses aqui, não brincaram? Já viram um desses, pelo menos? Não? Sim, sim. E aqui embaixo a gente tem o gráfico, ó, da resistência dele em função da luminosidade. Então, quanto mais claro, quanto mais luz bate em cima dele, menor é a resistência. Quanto mais luz, menor é a resistência. E quanto mais escuro, maior a resistência entre os terminais dele. Então, esse cara aqui também é um sensor resistivo. A resistência depende de uma grandeza física. Além desse, tem outros. Por exemplo, o NTC e o PTC. Tá? São sensores resistivos, eles também funcionam como se fossem, tá? Eles não são resistores de verdade, mas eles funcionam como se fosse um resistor, onde a resistência entre os terminais dele, eu estou botando mais e menos, mas não faz sentido eu botar mais e menos, tá? Mas a resistência entre os terminais dele varia de acordo com a temperatura. O NTC é um sensor resistivo de coeficiente de temperatura negativo. O que acontece? Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Então, aqui a gente tem no gráfico aqui embaixo, ó, de resistência em função da temperatura, a linha pontilhada é um NTC, esse pretinho aqui. Quanto maior, ele é bem parecido com um capacitor, assim mesmo, o encapsulamento. Quanto maior a temperatura onde ele está inserido, menor a resistência dele, segundo essa linha pontilhada. Então, tu tem um sensor resistivo de temperatura, tu consegue medir a temperatura medindo a resistência em cima desse cara. E tu tem o complementar dele, que é o PTC. O PTC é quanto maior a resistência onde ele está, quanto maior a temperatura onde ele está, maior a resistência dele, que é essa linha contínua aqui daí. Quanto maior a temperatura, maior a resistência dele. Então, isso aqui são sensores também que variam a resistência de acordo com a temperatura, o NTC e o PTC. Tem vários circuitos isso aqui, tá? Muitos circuitos eletrônicos utilizam para proteção, por exemplo. Ele identifica quando tem um sobreaquecimento. Então, tu tá monitorando o valor dessa resistência e se ela passou de algum valor, ele identificou, opa, tá quente demais, desliga tudo. Daí ele manda um sinal lá digamos, pro micro ou para algum lugar e, ó, desliga tudo aí. Daí ele mandou desligar em função da temperatura. Tá? Isso aqui é muito utilizado em circuitos de proteção. E qualquer um desses, e existem outros também, tá? Esses são os mais comuns, qualquer um desses sensores, ela se vale desse carinha aqui que eu acabei de falar, que é a ponte de Wheatstone, tá? Essa ponte aqui é a que utiliza, é a que converte, digamos assim, a variação dessas resistências na variação de uma certa tensão, que é a tensão entre esses dois pontos aqui, tá? Então, por exemplo, esse Rzinho, RE aqui, ó, esse RE aqui é o teu sensor resistivo. Então, o valor dessa resistência aqui vai variar ou de acordo com a temperatura, se for um NTC ou PTC, ou de acordo com a luminosidade, se for um LDR. Então, vai variar essa resistência. Se varia essa resistência, varia a tensão nesse ponto médio desse divisor aqui. Se varia essa tensão aqui, quer dizer que a diferença de tensão entre esses dois pontos vai mudar. Então, quer dizer que essa tensão no meio da ponte aqui, ela é proporcional à variação desse resistor. E se esse resistor está medindo temperatura, quer dizer que essa tensão é proporcional à temperatura. Tá? Então, esse circuito aqui é a forma de converter essas variações de resistência numa variação de tensão. E nesse circuito, para medir essa variação de tensão, a gente tem que medir a diferença de tensão entre dois pontos. E olha que nenhum desses pontos aqui, ó, é a referência do teu circuito.
Nenhum dos teus pontos é a referência do circuito. Então, tu quer fazer uma medida que a gente chama de medida diferencial, que é uma medida entre dois pontos, que é a diferença de tensão entre dois pontos, onde nenhum dos pontos é a tua referência. Tá? Basicamente, o que tu quer fazer é a tensão desse ponto menos a tensão desse ponto. Tá? Professor, Fale. por que exatamente eles fazem isso? Não usar o terra do circuito? Porque se tu medir por exemplo, outra forma de tu fazer é medir só a tensão no ponto C, né? Porque daí é com relação à tua referência. A tensão no ponto Sim. C é com relação à referência. Só que o que que acontece? Tu não tem mais informação. Tu usa outro braço, deixa eu botar outra figura aqui para mostrar, que aqui é o mesmo circuito redesenhado, tá? É o mesmo circuito redesenhado. O que que tu usa geralmente? Tu coloca, por exemplo, o strain gauge. Tu coloca um colado, aonde tu quer medir a deformação, e outro solto, que não está colado. Por que que tu faz isso? Porque quando mudar a temperatura do lugar que tu está medindo, vai mudar a resistência do strain gauge. E como é que tu sabe que mudou a resistência do strain gauge? Foi pela deformação ou foi pela temperatura? Então, o que que eles fazem? Eles colocam outro, tem um nome, não é engodo? Eu não sei, eles colocam um, por exemplo, esse cara aqui também é um strain gauge, e esse aqui é o strain gauge. Esse aqui está colado na estrutura, esse aqui não está. Então, se mudar a temperatura, vai mudar a tensão nesses dois pontos igual em função da temperatura. Ah, aumentou 1 grau, mudou essa resistência. Mudou a tensão aqui. Aumentou 1 grau, mudou essa resistência. Mudou a tensão aqui. Então, não muda a tensão que tu está medindo. Mas se deformar, só esse aqui vai deformar. Ah, daí o sinal que tu está medindo é só referente à deformação. Se tu não tem o outro braço, tu não sabe se essa tensão está variando por causa da deformação ou por causa da temperatura. Mais ou menos? Aham, beleza. Tá? Então, tem um nome, não é engodo. Tu usa um de referência, mas não é bem esse nome. Tu usa esse cara aqui para que todas as variações que não sejam, todas as variações do strain gauge que não sejam referentes à deformação, vai acontecer nos dois. Só esse aqui vai mudar por causa da deformação. Então, tudo que não for deformação vai variar os dois pontos de forma igual. E daí tu não mede isso. Isso tu já sabe que não é deformação, porque tu vai medir a diferença de tensão entre os dois pontos. Tá? Desculpa, eu não vou lembrar o nome, como a gente chama esse cara aqui, mas é como se ele fosse um de referência para nós. E esse sistema que está desenhado aqui, que geralmente vem nesse desenho losango aqui, né, ele basicamente são dois divisores de tensão, tá? Basicamente são dois divisores de tensão aqui, tá? Só redesenhei o circuito aqui de cima. Que daí eu acho que fica mais fácil de enxergar que, na real, o que tu está fazendo justamente é isso, é medir a diferença de tensão entre dois divisores de tensão, onde um dos braços vai variar de acordo com a grandeza física que tu está medindo e o outro não. Tá? Esse é um jeito de tu usar essa estrutura. Outro jeito é tu fazer, por exemplo, botar outro aqui, ou esse aqui, né, seria o mesmo, que também varia de acordo com a deformação. Só que esse outro aqui, ele varia da deformação no Y, por exemplo. E o de baixo, variação no X. E daí tu sabe que se a tensão varia para cima, ele está deformando no X. Se varia para baixo, ele está deformando no Y. Esse é outro jeito de tu usar a ponte também. Enfim, tem várias formas de tu manipular essa ponte, tá? Beleza, mas resumindo, o que eu quero dizer é, quando tu usa um sensor resistivo, tu usa esse circuito. E para usar esse circuito, tu quer medir a diferença de tensão entre dois pontos. Então, de novo, só para salientar de novo para vocês, a gente quer medir a diferença de tensão entre dois pontos, tá? Eu tinha deixado uns links aqui, ó, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o strain gauge, tá? Ele é bem interessante, quem sabe vocês vão precisar depois em instrumentação, mas quando vocês quiserem medir uma deformação, tem mais informação sobre ele aqui. E daí, aonde que entra dentro desse contexto aí o nosso amplificador de instrumentação? Ele entra nessa necessidade que a gente tem aqui de medir a diferença de tensão entre dois pontos, tá? Tu tem uma tensão nesse ponto aqui
digamos VA, e tu tem uma tensão nesse ponto aqui, digamos VB. E tu quer medir essa diferença de tensão entre o ponto A e o ponto B. Porque essa diferença de tensão é proporcional à variação, por exemplo, do teu sensor resistivo. Tá? Então, tu quer medir essa diferença de tensão. E daí tu quer informar essa diferença de tensão lá para a porta D do teu micro, por exemplo. Tá? Esse V que está aqui no meio, não esquece, isso aqui já é o medidor, entende? Esse V não é um componente aqui, tá? É só para dizer que é a tensão. Eu vou redesenhar, botar de novo aquela segunda imagem ali, só para ficar mais claro para nós o que a gente quer, tá? Quase que acertei o lugar aqui. Aqui, vamos botar de novo esses nomes. Tá? Então, a gente quer medir a diferença de tensão desse ponto para esse ponto. Tá? Isso aqui que a gente quer. A gente quer fazer um VA menos um VB. E como que eu posso fazer essa medida? Daí eu pergunto para vocês saberiam fazer já uma medida de um ponto, tensão num ponto, menos a tensão no outro ponto? Vocês já aprenderam a fazer isso? Acho que sim. O somador ou subtrator, um dos dois. Isso, com o subtrator tu consegue. Com o somador tu vai somar as duas tensões, então, e as duas tensões são positivas, né, porque tu tá alimentando elas são aqui, positivas. Tá. ó, tu tá alimentando com VCC, ó, então, por exemplo, isso aqui, ó, se o VCC, por exemplo, é 10 volts, isso aqui, por exemplo, se os dois resistores R1 e R2 forem iguais, tu vai ter 5. E aqui, se o resistor de baixo for um pouquinho menor que o RX, que é o nosso sensor, né, se ele for um pouquinho menor que o resistor de cima, que tu vai ter, por exemplo, 4 volts, tá? Então, são dois valores positivos, e tu quer fazer a diferença desses valores. Tu quer fazer a diferença, é isso aí, né? Então, tu usa o que a gente já aprendeu. A gente já aprendeu que dá para usar o subtrator. Porque o subtrator... Deixa eu botar mais pro lado, na real, isso aqui. Porque o subtrator, ele já faz isso. Ele já faz a subtração da tensão entre dois pontos. Subtrator. Tá? Então, o nosso circuito, a gente já sabe fazer um circuito que vai pegar a tensão de um ponto e subtrair a tensão de outro ponto. A gente já tem um circuito que faz isso. E o circuito que faz isso para nós é o subtrator. Então, vamos dizer que seja aqui, ó. Vou desenhar o subtrator aqui, ó. Bem rapidinho, com meus dots aqui, ó. Realimentação negativa, aqui, show de bola. E daí na porta não inversora, tu vai ter o sinal de baixo. Tá? Então, esse aqui é o subtrator. Tá? O que a gente tem aqui? Que a tensão de saída, ela é a tensão na porta não inversora, aqui, menos a tensão na porta inversora. Então, eu vou chamar aqui de V1 e V2, tá? Então, a nossa tensão de saída aqui vai ser, se a gente assumir os resistores todos iguais, tá? Lembra que essa equação, na real, ela é bem completa, ela é bem grande, depende do valor dos resistores. Mas se eu botar todos os resistores iguais, vai ser a tensão na porta não inversora, V1 menos a tensão na porta inversora, V2. Se todos os resistores forem iguais, ela se resume a isso aqui, tá? Suave, show de bola. O que eu posso fazer, então? Pegar esse ponto aqui, ó, que está no VA, pegar esse ponto que está aqui, e jogar aqui no nosso V1, eu faço VA, e pegar esse ponto que está aqui no VB e jogar lá no nosso V2. Tranquilo? Funciona? Não funciona? Só que se fosse tão simples, a gente não ia estar falando, né? Não ia ter outro nome. Por que que isso aqui muda? Por que que isso aqui não é usual? Por que que não é feito dessa forma aqui? Tu vai ter a diferença de tensão desse ponto, menos a tensão desse ponto. Só que o que acontece, ó, agora é a grande necessidade de ter sido criado o chamado amplificador de instrumentação. O que acontece no momento que tu conecta, por exemplo, esse nó aqui, lá no ponto VA? O que acontece quando tu conecta esse circuito lá, ó? O que acontece é o seguinte, ó, se eu desenhar mais bonitinho não, pegar e pensar esse ponto mais perto ali, ó, tu tem R1, R2, tá? Aqui, ó, R1 e R2. Vou botar aqui, ó, R1 e R2, tá? Com relação à referência, e aqui tá teu VCC. Tu tem um ponto aqui, que é o teu VA, certo? No momento que tu conecta esse nó aqui, ó, lá no teu circuito, tu faz isso aqui, ó.
E aí a pergunta que eu tenho para ti, R1 e R2 continuam sendo um divisor de tensão? Aqui em cima, ó, que a gente tinha antes, se eu não fizer a conexão aqui, a corrente que circulava no R1 é igual à corrente que circula no R2. Antes de eu fazer isso aqui, concorda? Antes de eu fazer a conexão. No momento que eu faço a conexão do meu circuito de medida, que é o subtrator, no momento que eu faço a conexão do meu circuito de medida, esses dois caras aqui são esses dois aqui, ó. No momento que eu faço a conexão, meu circuito de medida, opa, agora ele vai drenar uma correntezinha aqui, ó. Vai drenar uma corrente. E se a minha medida está drenando uma corrente, quer dizer que R1 e R2 não são mais um divisor de tensão. Então, se R1 e R2 não são mais um divisor de tensão, a tensão aqui no ponto médio deles, a tensão aqui, agora não é mais proporcional só ao que eu estou medindo, que é o VA, né? Ele não é mais proporcional ao que eu estou medindo. O meu sensor, o meu medidor, o meu circuito de medição está alterando o valor da tensão no ponto de medida. O observador está alterando o fato. Tu tá me entendendo? Então, numa hora que tu mede, se tu medir dessa forma, tu tá mudando a medida. Tu tá alterando, porque tu tá drenando corrente daquele ponto. Então, R1 e R2 não são mais um divisor de tensão perfeito. Se eles não são um divisor de tensão perfeito, esse VA está sofrendo influência do meu circuito de medida. Porque o meu circuito de medida está drenando corrente dele. E eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer com que toda vez que eu vá medir, eu altere a medida. Se eu botar um multímetro no circuito, eu mudo o valor da tensão que eu estou medindo. Daí tu não sabe se está de fato aquele valor ou quanto que mudou. Tá entendendo o problema que acontece? Estão vendo isso? Conseguem ver isso? Sim, sim. Então, se tu usar um subtrator aqui, ó, se a gente pegar e botar direto o subtrator para medir a diferença de tensão entre os dois pontos, tu vai alterar a medida. Tu vai alterar a medida porque tu drena a corrente desses pontos. E o teu medidor de tensão, ele não pode drenar a corrente da tua medida. E aí, como é que tu faz para esse circuito não drenar corrente? O que vocês acham? O que eu posso fazer aí para Tirar os resistor? Hã? Tirar os resistor da entrada, né? Tirar esses aqui? É. Mas daí não é mais subtrator, né? Sim, não é? Daí não me serve. Eu tenho que continuar utilizando meu subtrator, ó. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho que continuar utilizando o subtrator porque ele que vai fazer a diferença de tensão entre dois pontos. Ele que vai fazer essa diferença de tensão. Mas como é que eu continuo utilizando ele e faço com que ele não drene corrente nas entradas? A gente aprendeu uma outra estrutura que faz exatamente isso. Eu quero informar esse valor de tensão aqui, ó. Eu quero informar aqui. Eu quero jogar esse valor de tensão aqui, lá naquele nó. Mas eu não quero drenar corrente daqui. O que tu mandou aqui, Tim? Ah, o que não serve para nada. É, parece que o jogo virou, né? O que não servia para nada agora vai servir para alguma coisa. A gente olha o que a gente quer fazer. Isso aí, o buffer, ó. O que a gente quer fazer? A gente quer botar o sinal de um ponto lá no outro ponto. Só que a gente não quer drenar corrente dele. Para fazer isso, daí a gente usa o bufferzinho. Porque o buffer, o sinal de saída, é igual ao sinal de entrada, no entanto, na entrada não tem corrente. Então, eu vou colocar um buffer aqui, ó. Vou botar um buffer aqui, mais e menos. Então, ele tem realimentação negativa. Assim, ele é assim. A tensão que eu coloco nesse terminal aparece lá na saída. No entanto, como essa entrada aqui está direto na porta do op-op, não existe corrente fluindo aqui. Então, o que eu faço? Ah, então eu pego esse valor de tensão que eu quero medir aqui, ó, coloco lá no buffer. Então, eu tenho ali na entrada do meu buffer, eu tenho VA. VB, quer dizer. Aqui eu tenho VB, ó, porque está ligado lá no ponto médio. Está ligado aqui. Aqui eu tenho VB. Então, na saída dele, eu também tenho VB. Ó, show de bola. Mas,
não tem corrente entrando aqui. Não tem corrente sendo drenada desse ponto. Então, beleza, agora eu não estou alterando a medida e estou jogando o valor da medida na saída. E daí eu conecto lá no meu subtrator. Ó. Aí, belezinha, bonitinho. Bem bonitinho. E eu fiz isso para aquela medida, eu vou fazer para a medida de baixo também. Vou botar um buffer para ele aqui também. Ó. Chablau, menos e mais. A minha tensão de entrada é aqui. E a minha realimentação aqui. Tá? E isso aqui eu vou ligar lá no meu outro ponto. Opa, passei. Vou ligar aqui no ponto A. Então, o VA que está sendo lá, que está aqui no meio do divisor resistivo da esquerda, está aqui embaixo, que está ali na saída. Então, agora eu coloco ele lá no subtrator. E aí sim, minha tensão de saída é igual a V1 menos V2. Se o V1 está ligado na saída desse buffer, e a entrada do buffer está ligado no VA, então VO vira VA menos VB. Tá? Botei o buffer. Beleza. Show de bola. Entenderem isso? Estou medindo a diferença de tensão entre dois pontos, sem alterar a medida. Né? Então, eu não tenho mais esse problema aqui debaixo agora, porque eu coloquei um buffer no meio do caminho. Coloquei um buffer aqui, ó. Então, a corrente que o meu circuito puxa, ó, só para terminar de contextualizar, a corrente que o meu subtrator vai puxar aqui, ó, ele continua puxando corrente aqui. Ele continua puxando corrente aqui, ó. O subtrator continua puxando aquela corrente que eu identifiquei lá, ó. Continua puxando essa corrente. Só que, em vez de puxar da entrada, porque não existe corrente na entrada do up-op, ele vai puxar da alimentação do amplificador operacional. Então, vamos supor que aqui, ó, ele vai puxar lá da alimentação do up-op. Digamos que é o pino de alimentação, tá ali para cima, né? E lembra que a gente sempre tem um pino de alimentação aqui, que eu nunca coloco, porque a gente simplifica a representação. Então, tu vai ter uma tensão de alimentação aqui, mais e menos VCC. A corrente que o meu segundo estágio drena, ele continua drenando essa corrente, só que ele drena do VCC, e não da medida. Tá? Essa corrente aqui é essa mesma aqui. Ok? Mas isso aí ainda não é o amplificador da instrumentação. Por que isso aí ainda não é o amplificador de instrumentação? Porque daí o que aconteceu? O pessoal começou a utilizar muito essa estrutura para fazer medida diferencial. Usa sensor resistivo para um horror de coisa. Então, essa estrutura aqui é muito utilizada. Se essa estrutura aqui é muito utilizada, tu tem que medir a diferença de tensão em muitos circuitos. Então, é muito utilizado essa estrutura que a gente acabou de desenhar com amplificadores operacionais. É muito usual isso aqui. E daí o pessoal começou a sempre ter, eu tenho que usar 3 amplificador operacional, onde 2 eu estou usando sempre como buffer. E daí ele bateu o olho nisso aqui e pensou assim, por que eu estou subutilizando esses buffers aqui? Por que eu não uso esses buffers na entrada aqui para dar um ganho já? Ou seja, por que eu não posso vir aqui, ó, e nesse bufferzinho aqui, ó, em vez de usar um buffer, eu venho aqui e transformo ele nessa estrutura aqui, ó. Conhecem essa estrutura? Essa estrutura? Em vez de eu usar um curto de realimentação, eu uso um resistor de realimentação. E daí eu jogo um resistor para referência aqui. E daí esse carinha que antes era um buffer, olha, ele continua não drenando corrente da entrada e vira um não inversor. E agora eu tenho um ganho, eu posso dizer que o meu circuito tem um ganho, onde esse ganho é esse resistor dividido por esse, digamos RF por R1, sei lá. Tá? Ele tem um ganho, é 1 mais na real, né, se a gente olhar lá. Então eu posso dar um ganho, e isso, geralmente é interessante tu dar ganhos em medidas desse porte, porque a variação daquela resistência que a gente está vendo aqui, ó, a variação dessa resistência, ela vai gerar variações de tensão muito pequenininhas aqui, na ordem de milivolts, sei lá, menos que milivolts até.
Essas variações são variações de tensão muito baixas. Então, é usual tu pegar, não, então eu vou botar um ganho associado a esse estágio. Pô, mas se eu estou dando um ganho a esse lado, eu vou dar um ganho para o outro lado também. Então, vou transformar o de baixo também em um não inversor. Isso aí é a estrutura do não inversor. Então, tu transforma os dois buffers de entrada que tu necessitava que existissem para eles não alterarem a medida, tu transforma agora em não inversores. E o não inversor, ele tem a entrada direto na porta do op-op, ele continua com a entrada igual, então ele continua não drenando corrente, então ele continua não alterando a medida, só que agora tu tem essa vantagem, botando esses resistores, de que tu pode dar um ganho para essa tua medida. E isso é muito interessante. Muito interessante. Tranquilo. Então, eles transformaram os buffers em não inversores por causa disso aí. Que era muito... não tinha por que não botar 4 resistores. Tu tá usando 3 apiop. O que é 4 resistor perto de 3 apiop, certo? Não valia a pena não usar. Daí eles começaram a usar dessa forma. Só tem vantagens, basicamente. E aí, eles começaram a usar e analisar esse circuito, e daí eles olharam, pô, esse resistor aqui, ó, do não inversor superior, deixa eu trocar a cor de novo, botar um azulzinho agora, eles viram que esse resistor aqui, ó, do não inversor, está conectado na referência. E esse aqui também está conectado na referência. Então, o que eu posso fazer? Não, vou ligar os dois resistores na referência, né? Então, vou ligar um resistor no outro. Droga, peraí. Deixa eu botar de novo o resistor ali que eu apaguei ele sem querer. Então, o resistor aqui, ó, ele está ligado na referência. Só que em vez de eu ligar ele na referência e ligar o outro na referência, eu ligo os dois juntos. E ligo na referência, né? Não tem alteração nenhuma no circuito, assim. Tá? Continua a mesma coisa, né? Isso aqui, ó. Eles estão ligados na referência, esses dois resistores. Beleza. E daí eles analisaram esse circuito, eles analisaram esse cara aqui e viram que nunca circula corrente para cá, ó. Nem para baixo, nem para cima. Nunca circula corrente aqui. Não existe corrente circulando nesse nó. Então é como se esse nó não estivesse ligado no teu circuito. Porque toda a corrente que vai passar nesses resistores fica trocando entre a saída desse cara, ó, e a saída do outro. Entra e sai corrente desse, entra e sai corrente aqui, ó. Então nunca vem corrente para esse nó. Então não faz diferença esse nó tá ligado ou não no meu circuito. E daí eles tiraram. Opa, Xablau, chega, não quero mais esse cara aqui. Ficou assim. Ficou assim meu amplificador de medir a diferença de tensão entre dois terminais. E daí tu olha aqui, pô, se isso aqui não está ligado em nada, o que eu estou fazendo com esses dois resistores aqui, ó? Vocês concordam que eles estão em série? Tem dois resistores em série aqui, ó. Tem dois magrão ligados em série. Por que eu vou usar dois? Por exemplo, 10K e 10K. Por que eu vou botar dois resistores de 10K? Por que eu não coloco um resistor de 20K no lugar dos dois? Se eles estão em série, teoricamente não faz diferença, concorda? Então foi isso que eles fizeram. Eles tiraram aqui, em vez de usar dois resistores em série, eu vou colocar um único resistor aqui. E xablau. E daí tá aí o teu amplificador da instrumentação. E daí essa estrutura aí que virou o amplificador da instrumentação. E é tão usual, é tão utilizada essa estrutura para medidas diferenciais, que essa estrutura aqui começou a ser comercializada dentro de um chip. Tu tem um CI que dentro dele tu tem essa estrutura para fazer medida diferencial. E por isso que a gente dedica uma aula para falar sobre o amplificador de instrumentação. Onde eu quis mostrar aqui primeiro a necessidade de tu ter uma medida diferencial, que é o que o amplificador de instrumentação faz, e como que foi a logística para chegar na estrutura de um amplificador de instrumentação. Tá? Entendesse esse caminho? De boa? Nenhuma dúvida? De boa. Então, vamos adiante.
Bom, então essa estrutura aqui, que a gente acabou de falar, isso aqui que é o amplificador da instrumentação, tá? Aqui tá uma riscaria, tá? Agora eu vou pegar e vou desenhar ele bonitinho aqui para vocês, mas essa estrutura aqui que é importante, porque o que eu quero que vocês lembrem até aqui é qual que é a importância do amplificador da instrumentação, ou para que ele serve, tá? É para fazer medidas diferenciais de tensão. Para fazer medidas diferenciais de tensão. Por que medidas diferenciais são importantes? Porque a ponte de Whitson é real e é muito utilizada. Mas não só ela. Eu mostrei essa ponte aqui utiliza sensores resistivos, né? Eu mostrei a primeira aplicação lá, por exemplo, medidas de eletrocardiograma. Tá? É a medida diferencial também. Então, amplificador de instrumentação. Se não essa estrutura, alguma coisa variante dela. Tá? E daí essa aqui é a estrutura mais utilizada para amplificadores de instrumentação. Como que a gente chegou? A gente queria fazer a diferença de tensão entre dois pontos. Viu que fazer diferença de tensão entre dois pontos afetava a nossa medida. Por quê? Porque o circuito subtrator drenava a corrente. Olha só, e dizer isso, que o meu circuito subtrator, ele drena a corrente, dizer isso significa dizer que a impedância de entrada do meu circuito subtrator não é infinita. Ela é uma impedância alta, relativamente alta, mas não é infinita. Diferente do subtrator, que tem uma impedância de entrada infinita. Esse cara aqui não tem, porque ele drena a corrente. E essa impedância de entrada é a mesma ideia que nós tinha lá em dispositivos 2, onde tu calculava a impedância de entrada por circuitos. No caso do subtrator, a impedância dele não é infinita. No caso do buffer, é infinita. Então, a gente usou um circuito que tinha impedância de entrada infinita para poder fazer a medida de tensão. Tá? Basicamente isso. Redesenhando essa estrutura agora, né, a gente fica com esse desenho aí bonitinho, tá? Aqui na saída, ó, o subtrator, né, realimentação negativa, ó, realimentação negativa aqui, show de bola. E em cima agora a gente tem o não inversor, ó, realimentação negativa do não inversor, aquele resistor que era um 2, que agora virou 1, e a realimentação negativa do de baixo, né? Então, tu tem os 3 estágios aqui do nosso amplificador de instrumentação. Esse circuito todo aqui, esse circuito todo é o amplificador da instrumentação. Tá? Todo esse circuito é o amplificador da instrumentação. E se eu perguntar para vocês aqui, ó, quanto que é agora a relação da tensão de saída em relação a essas duas tensões aqui? Aqui seria o VB e aqui assim seria o VA. A gente pode calcular quanto que é essa relação de saída aqui, assumindo aqueles valores de resistências iguais que a gente vinha falando, né? Então, por exemplo, se eu pensar no subtrator, que é esses 4 resistores, se eu pensar ele em 4 resistores iguais, tá? Se eu pensar ele em 4 resistores iguais, a gente sabe que essa tensão de saída é diretamente a tensão do nó não inversor menos a tensão do nó inversor, tá? E eu vou chamar aqui que essa tensão aqui seria a tensão 1 e essa aqui é a tensão 2. Então, a gente sabe que dessa estrutura aqui, a tensão de saída vai ser V1 menos V2, se tu considerar os 4 resistores iguais. Ok? Se tu considerar os 4 resistores iguais. E, por exemplo, aqui o V2, como é que a gente pode calcular? O V2, agora é um detalhe, ó. Agora é um detalhe importante. O V2 é o ganho desse amplificador de cima aqui, ó. E ele era um não inversor, lembra? E o ganho do não inversor é esse resistor aqui, que eu vou chamar de RF, dividido pelo resistor que estava conectado aqui com relação ao terra. Só que aquele resistor que estava aqui com relação ao terra, agora eu juntei com outro. E transformei nesse aqui. Então, esse aqui eu vou chamar de RG. Tá? O nome que eu vou dar agora, depois a gente vai entender. Eu vou chamar esse resistor de RG. Mas lembra que, na real, ele era dois resistores iguais. Esse aqui era o nosso RG, onde ele tinha um ponto médio na referência aqui. Ele era isso aqui. Né? Onde esse ponto aqui é esse ponto aqui. Ele era isso aqui. Então, o ganho do estágio de cima é RF dividido por esse pedacinho aqui, que é o RG por 2. E esse aqui é o RG por 2. Tá? Então, o ganho do de cima, ou seja, a tensão de saída do cara de cima,
é a tensão de entrada do cara de cima, que é VB, que multiplica o ganho do de cima, e o de cima é um não inversor, que é 1 mais o RF dividido pelo outro resistor, que na real é RG por 2. Certo? Conseguem ver isso? Quem sabe no circuito anterior fica melhor. Deu pra entender. Então, e a mesma coisa para o de baixo, ó. O V1 é a mesma estrutura, só que quem entra no V1 é o VA. E o ganho é um não inversor, 1 mais o RF do de baixo, dividido pelo outro resistor dele, que é a metade do RG. Que é a metade daquele RG ali. Então, eu posso reescrever a minha tensão de saída aqui, ó, como sendo, é V1 menos V2. V1 é esse cara aqui, ó. Então, é VA, que multiplica o ganho do cara de baixo, RF sobre RG por 2, menos o V2, que é o VB, que multiplica 1 mais o RF por o RG por 2. O ganho é igual dos dois, eu já podia ter tirado em evidência, né? Eu posso escrever que o ganho dos dois aqui é igual, ó, parênteses é igual para os dois. Então, eu vou escrever 1 mais RF dividido por RG por 2, que multiplica VA menos VB. Posso ajeitar essa equação aqui na real, vou escrever de novo aqui, ó, VO fica igual 1 mais 2 que multiplica RF dividido por RG, que multiplica a diferença dos sinais VA. Opa, não é mais, é menos, né? Animal. VA menos VB. Isso aqui é a equação do ganho de um amplificador de instrumentação. A equação da tensão de saída, na real, né? O ganho é esse parênteses aqui, ó. Isso aqui que é o ganho do amplificador da instrumentação. Tá? Por que isso aqui é interessante a gente saber? E por que isso é tão genial? Porque, olha aqui, ó, tu pode alterar o ganho da estrutura inteira mudando apenas um resistor. Se tu vier aqui e mudar só o valor do RG, ó, tu muda o valor do ganho da estrutura inteira. Imagina se não fosse o valor desse se não fosse o valor do RG. Tu ia ter que mudar o quê? Bom, eu quero mudar o ganho da estrutura, mas não quero mudar o valor do RG. Tu vai ter que mudar esse resistor e esse resistor juntos, exatamente iguais, para o ganho dos dois lados serem iguais. Ah, não quero alterar aqui? Não, então em vez de eu trabalhar no estágio de entrada, eu vou trabalhar no subtrator. Como é que eu altero o ganho do subtrator? Eu vou ter que mudar esse resistor junto com esse. Eles têm que ser juntos o valor para o ganho do circuito mudar. Para não dar ganhos diferentes para as entradas, para continuar as entradas sofrendo o mesmo ganho. Então aqui eu tenho que mudar dois resistores juntos para alterar o ganho. Ou aqui também, se eu mudar esses dois juntos, beleza, eu altero o ganho. Só que dessa forma, através dessa estrutura aqui, a gente pode alterar o ganho só mudando o RG. Um resistor só. Então tu não precisa ter resistores casados. Existem potenciômetros que estão no mesmo eixo para te ajustar o ganho. Existem. Mas tu não precisa deles. Tu pode usar um único resistor. Ou, por exemplo, tu quer usar resistores discretos, tu precisa exatamente dois resistores de 10K para botar aqui. Daí tu quer mudar o ganho. Não, precisa de exatamente dois de 20K para botar aqui. Não. Apenas com RG, ó, apenas mudando o RG, tu muda o ganho da estrutura completa. Então, isso é uma outra grande vantagem dessa estrutura, que alterando o valor de um único resistor, tu altera o ganho da estrutura completa, altera o ganho do geral para tua tensão de saída. Ok? Então, isso aqui é importante lembrar também, tá? Dúvida nesse equacionamento aí? Não? E daí é o seguinte, ó, eu falei para vocês que isso aqui era muito útil, muito usual, né? E daí eu falei que esse circuito completo aqui, ele está dentro de um chip só. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o datasheet de um amplificador de instrumentação. Esse hino aqui, que é amplificador de instrumentação, tá? Dentro de um chip, vem essa estrutura completa que eu acabei de mostrar ali para vocês, que está aqui, ó.
Então, observa que essa estrutura aqui é exatamente a estrutura que a gente acabou de desenhar lá, ó. Certo? Ó, aqui na saída, ó, esse aqui é um amplificador de subtrator, olha que a referência aqui, ó, isso aqui vai ligado na referência, esse pino aqui tá ligado na referência, ó. Então esse aqui é o resistor de baixo lá do nosso subtrator, deixa eu voltar aqui no circuito, ó. Esse carinha aqui, ó, tá ligado na referência, que é esse carinha aqui que tá no pino 5 do nosso CI, isso aqui é um chip, tá, esse quadrado aqui é um chip, é um DIP lá, é um encapsulamento, é um circuito integrado, é esse carinha aqui, ó. Tá? Dentro dele a gente tem isso aqui, então o pino 5 vai lá na referência, que vai fechar o nosso subtrator, que é esse resistor de baixo, a gente tem a saída aqui do nosso subtrator, beleza, e tem os outros dois amplificadores aqui, que é o estágio de entrada, ó. E daí, esse cara aqui, ó, é o nosso não inversor de cima, ó, realimentado negativamente, e a entrada acontece lá pelo pino 2, no caso, na entrada não inversora do amplificador de cima, e a outra entrada está aqui, ó. Então, tu faz o sinal aqui de baixo, esse vem mais, menos esse sinal de cima. E aqui, ó, para fora, todos esses que estão aqui dentro de 20K são resistores internos, feitos no silício, tá? São resistores exatamente iguais, feitos a nível de silício, no chip. Não são resistores que tu tem lá no true hole com os pinos. São resistores feitos no silício, uma trilha de silício que vale 25K. E quando eles fazem isso, eles podem fazer todos os resistores que estão aqui dentro exatamente iguais. Exatamente iguais, não tem aquela variação de 10% que os resistores que a gente usa discretos. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, toda essa estrutura está dentro de um chip de silício. E daí eles deixam o que, ó, os pinos para fora para te colocar o RG que tu quer, que é o resistor de ganho. Eles deixam para fora, ó, onde seria o resistor aqui, ó, que é aqui no nosso circuito, ó, onde seria o resistor, eles deixam o pino para fora do chip para te botar o resistor de ganho que tu quer. E daí tu altera o ganho de todo o amplificador da instrumentação só com esse resistor aqui. Tá? E aqui está o ganho, ó. Observa que o ganho do circuito é 1 mais 50K por RG. Esse 50K aqui, ó, esse 50K que está aqui, ó, é o 2 vezes o resistor RF, ó. RF é 25K. Ó. Então é 2 vezes o RF. Que foi o que a gente colocou aqui, ó, 2 vezes o RF, ó. Dividido por RG. 1 mais 2 vezes RF por RG. Aqui ele está usando RF de 25K, então é 1 mais 50 por RG. Tá? Então isso aqui é um amplificador de instrumentação, tá? Ele é utilizado para medir diferença de tensão entre dois pontos, para fazer uma medida diferencial. Deixa eu ver se eu tenho alguma aplicação dele aqui. Aqui está ele, né? A pinagem, o pinout, que a gente fala, né? Pinout, que são os pinos desse carinha. E não tem um circuito de aplicação para mostrar para vocês? Não tem. Tá, daí tem as características dele. Tá, tem aqui embaixo algumas aplicações. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é muito importante. Essa representação aí é a representação de um amplificador de instrumentação, tá? Quando tu bateu o olho num circuito, num diagrama de circuito e tem um triângulo, tu já sabe que é um up-op, né? Mas, quando ele tem esse resistor aqui entre as duas entradas, ó, tá vendo? Isso aqui é o RG. E quem que tem o RG? Amplificador de instrumentação. Então, quando tu bate o olho num circuito desses, que tem um resistorzinho na entrada, assim, isso é um amplificador de instrumentação. Não é um up-op, que tu põe a alimentação da saída para a entrada e usa como a gente estava usando. Não, isso aqui é outro circuito. São aqueles 3 up-ops configurados como amplificador de instrumentação. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu botei isso nos slides para vocês, eu acho que eu me esqueci. Não coloquei. Mas se a gente voltar aqui nas aplicações que eu estava mostrando para vocês antes, tem. Eu não botei a imagem, tá. Mas enfim, deixa eu só botar a imagem no slide aqui para ficar depois. Vou desenhar aqui agora. Essa estrutura completa aqui, ó, a gente representa, como eu falei para vocês, é um chip, né? Ele é um único circuito dentro de um chip, e daí a gente representa ele pelo triângulo, porque todo amplificador a gente representa por triângulo, tanto é que lá em dispositivos 2, os amplificadores, a gente representava por triângulos,
só que a representação dele é um pouco maior. Então, isso aqui seria um up-op. Tem a saída e tem as entradas. Um amplificador de instrumentação, ele tem aquele resistorzinho aqui, ó, para indicar que isso aqui é um amplificador de instrumentação, e não um up-op convencional. Tá? Então, aqui, por exemplo, VB e VA. Tá? E esse carinha aqui é o RG. Então, sempre que tu bater o olho e tem esse símbolo aqui no teu circuito, aquilo de lá está fazendo uma medida diferencial, tá? Que é esse circuito aqui que eu estava mostrando para vocês. Tá? Aqui tem algumas aplicações depois, tá? Mas enfim, aqui, ó, esse aqui, ó, nesse circuito aqui, ó, esse aqui é um amplificador de instrumentação, ó, tem o RG na entrada. Esse aqui é um up-op normal, configurado como buffer, ó, olha aqui, ó, configurado como buffer. Enfim, entenderem? Tá? Esse desenho aqui, up-op de instrumentação, up-op não, amplificador de instrumentação. Tá. Bom, para finalizar, tem um exercício, tá? E vai ficar esse exercício para vocês fazerem, tá? A equação do VO, tá? Basicamente, aqui só foi dado valores para os resistores, tá? Para achar o VO. Então, basicamente, a gente escrever VO é igual a quanto aqui, considerando os resistores. Daí tu vai ter V1 e V2, né? Como é que eu escrevo VO em função de V1 e V2? É basicamente a equação de ganho ali, né? Vou fazer aqui com vocês. Vamos lá. VO de um amplificador de instrumentação é o quê? É 1 mais 2 vezes o RF pelo RG, que multiplica a tensão na porta não inversora menos a tensão na porta inversora. Beleza? Isso aqui é o ganho, que a gente acabou de ver. Então, se eu trocar os valores ali, a gente vai ter o quê? É 1 mais 2 RF. O RF a gente tem que saber identificar. O RF aqui do nosso circuito, dos nossos circuitos, são os resistores de realimentação do não inversor. O não inversor tem um aqui e outro aqui. Eles são de 5K. Então, esse é o nosso RF. E esse aqui é o nosso RG, que é o que está entre eles, certo? Então, aqui fica 1 mais 2 vezes os RF, que é 5K. Isso aqui dá 10K. Dividido pelo RG, que é 1K. Que multiplica VA menos VB. VA, nesse caso aqui, é o V1. Não, desculpa, é o V2. Tá aqui, ó, na porta não inversora, ó. É o que tá aqui embaixo, ó. Então, é o V2. Então, é o V2 menos o V1. Tá? Tem que saber identificar, ó. Na porta não inversora é o VA da nossa equação. Na porta não inversora, quem está ligado aqui para nós é o V2. V2 menos V1. Então, a tensão de saída, ela vai ser 10 por 1, 11. 11 vezes a diferença de tensão entre V2 e V1. Isso aqui é a letra A. Simples assim. A letra B está pedindo a tensão de saída para as duas tensões sendo 2 volts. Bom, troca valores, né? Letra B, VO é 11, que multiplica V2, que é 2 menos 2, então ela vai dar 0 volts. Se eu entrar com tensão igual, e daí esse caso aqui, ó, da tensão igual, se eu entrar com tensão igual, a saída é 0. E esse caso aqui é, por exemplo, tu tá medindo a ponte, tu tá medindo a tensão no meio da ponte de Wheatstone, e tu não tem deformação nenhuma. Então a tensão de saída é 0. Se acontece deformação, muda uma das tensões, então muda a tensão de saída do amplificador de instrumentação, então muda a tensão de entrada de uma porta AD de um micro lá, por exemplo. E daí o micro identifica que tem variação, lê essa variação e converte essa variação de tensão matematicamente, lá em software, no valor, por exemplo, do peso que a gente estava conversando aqui na balança antes. E a letra C é VO igual a 11, que multiplica V2 menos 4 menos V5, V1, V2 menos V1, V1 é menos 5, então menos 5. Tá? Só aplicar aqui, tem galho. Menos 4 mais 5 dá 1, então isso aqui dá 11 volts. É isso aí. Tá? Só para aplicar a equação direitinho ali. Só para lembrar quem que é RF e quem que é RG. Suave? De boa?
Muito fácil, né? Eu disse que eu ia parar de falar isso, mas... Sim, não. Difícil, horrível. E era isso que eu trouxe, tá, gurizada? O amplificador de instrumentação, eu quero que vocês lembrem por que que ele é importante, o que que ele é, e basicamente qual que é a equação da tensão de saída, tá? Lembre por que que ele foi desenvolvido, qual que é a aplicação, e como que ele é estruturalmente, tá? Lembra dessa conversa toda essa ladainha que eu tive com vocês. Próxima aula, vamos conversar um pouquinho sobre o conversor de tensão corrente, tá? Que ele transforma um valor de tensão em valor de corrente e vice-versa. Belezinha? Se não temos dúvida, era isso aí, gurizada. Prof.